Ei, bom dia! Mais uma live do estudo de Provérbios e hoje estamos aqui com Provérbios 18. Provérbios 18, bom dia! Oi, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda! Vamos estudar Provérbios 18 hoje na nossa devocional. Deixa eu fixar aqui. Olá, bom dia Denise, Deus abençoe seu dia. Entrei aqui alguns minutinhos atrasada, mas vamos lá, hoje eu quero ser um pouco mais breve, porque ontem eu extrapolei o tempo, também era mais longo também o livro, mas hoje é um pouquinho menor, eu acabei atrasando meus atendimentos, então hoje nós vamos iniciar ser mais rápido, eu acabo aqui me empolgando em alguns versículos e acabo falando demais. Gente, eu quero agradecer a presença de quem está aqui ao vivo e quem está assistindo gravado. Muitas pessoas assistem gravada, depois me mandam mensagens. Eu sei que as pessoas trabalham, não tem tempo, mas eu estou muito feliz porque através da palavra, né, Deus está tocando no coração de pessoas e mudando aí algumas atitudes, né, porque a gente aprende aqui na palavra como devemos viver, o que não devemos fazer. E só através desse livro, né, que é o livro da sabedoria, que nós conseguimos entender qual é o propósito, o que Deus quer de nós, como nós devemos ser, como Deus se agrada de nós. Então, por isso que precisamos estudar, ter as disciplinas espirituais. E uma delas é estudar a palavra de Deus. E é tão gostoso quando você começa a estudar. Às vezes tem pessoas que falam, eu não entendo a Bíblia. Às vezes você está com uma Bíblia difícil também. A minha dica é você comprar uma Bíblia mais fácil. Hoje tem tantas versões, né? A versão da NVI, essa que eu estou usando, é uma versão muito fácil de entendimento. Tem a HLTN também, que é a revista atualizada. Tem várias versões. Então procure uma Bíblia que você entenda. No meus stories agora eu coloquei uma também que você pode baixar aqui no seu celular, que é bem atualizada também, então fica de fácil entendimento, tá? Mas não deixe de estudar. O que você não entender, pergunte, vá atrás, mas estude a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que ter essa disciplina. E qual que é a dica que eu dou aqui para vocês conseguirem manter essa rotina espiritual? Acorde mais cedo, porque se você deixar durante o dia, você acaba não fazendo o que tem que fazer. Então acorde mais cedo, faça a sua oração. Primeira coisa do dia, dedique a Deus o seu primeiro horário. Então vá fazer a sua oração, esteja com o Senhor logo cedo pela manhã. Depois você vai fazer a leitura da palavra. Aí você vai tomar seu café, você vai se aprontar e vai para o seu trabalho. Então você já fez o que tinha que fazer e aí não deixa para depois, tá? A nova tradução da linguagem de hoje é excelente. Isso, é a NTLH, exatamente, é muito boa mesmo. Essa é uma das que também, eu não tenho essa, mas eu tenho a NVI que é bem parecida. Então, gente, façam isso, tenham essas disciplinas. Todos os meus pacientes, eles recebem tarefas durante o tratamento e na mentoria também. Então, tem que ter disciplina, todos os dias, acordar cedo, fazer o que tem que fazer, leitura, oração. Aí a gente tem o BUT também, que eu sempre ensino as minhas pacientes a fazerem o BUT, que são palavras de poder, palavras de incentivo. A gente tem uma série de disciplinas a fazer. E aí você começa a fazer e você não consegue mais acordar sem primeira coisa orar, depois ler a palavra, se torna um hábito. Eu tenho assim, um dia que eu não acordo cedo, às vezes que eu durmo muito tarde, por algum motivo eu acordo mais tarde, falta alguma coisa em mim. Então, mesmo que às vezes eu dormir tarde, eu acordo cedo para poder me dedicar às primeiras horas do dia ao Senhor, né? Porque ele é dono de toda a honra, né? E toda a glória, então nós devemos isso a Ele, né? Então vamos começar, gente? Então vamos lá. Hoje é capítulo 18 de Provérbios, ele não é tão longo, mas eu vou ser mais rápido, eu prometo, tá? Então pegue sua Bíblia, minha canetinha tá aqui para anotar os versículos mais importantes. E vamos lá. Versículo 1. Tem alguma pergunta? Não. Vamos lá. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Aqui eu entendo que ele está falando de isolamento, que não é bom você se isolar.
sabe? Viver uma pessoa isolada. Tem pessoas que gostam, né, de às vezes fazer retiros, isso não tem nada, não é sobre isso, né? Mas não faz sentido você viver uma pessoa isolada, não ter amigos, viver sozinho, né? Então, isso gera uma coisa egoísta. Ou também dá para interpretar o seguinte: você aprender a palavra para você e não contar, não falar, não transbordar o que você aprendeu, né? Você se torna uma pessoa egoísta. Então, quem se isola, né, busca interesses egoístas. Então, tudo que você aprende guardar para você, ou você se isolar em termos na parte física, não é bom, tá? Você se torna uma pessoa egoísta. Alguns dias, ok, mas você assim, vou passar um mês lá no lugar sozinha para buscar Deus ou para qualquer outra coisa, né? Então aqui fala que não é, que é um interesse egoísta, tá? 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Aqui, tolo na Bíblia é aquela pessoa que não tem conhecimento, que não é sábia, né? Que não tem entendimento da sabedoria. Então, normalmente essas pessoas, elas não têm prazer em aprender, elas não querem saber, não querem buscar o conhecimento. Essas são pessoas tolas. E aí, o que você vai fazer com essas pessoas? Nada, né? A pessoa não quer, você tenta às vezes falar, você tenta argumentar, mas ela não quer saber, né? Então ela tem prazer de não saber, de buscar a palavra, mas sim em expor os seus pensamentos. E ainda mais ela quer falar que ela quer expor o que ela pensa, né? Que às vezes é totalmente distorcido do que é realmente o que Deus nos ensina, né? A sabedoria de Deus, mas ela é tola em não aprender, não querer saber e só falar o que ela pensa, né? Então todo tolo é assim. Quem não conhece um monte de gente assim, né? Eu conheço vários. Mas uma hora eles vão cair em si, né? Uma hora eles caem em si. 3. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Então, com a impiedade a gente pode entender como a maldade também, né? Vem o desprezo. Então, toda a maldade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Então, quem pratica maldade, com certeza ela vai ser uma pessoa desprezada, né, por alguém, ela vai ser, principalmente por Deus, né, que é o mais importante. Então, praticar a maldade, a impiedade, vem o desprezo. Deus odeia isso, Deus abomina quem pratica o mal, e com a desonra vem a vergonha, também você desonrar. Aqui eu queria falar sobre pai e mãe. Eu vejo assim muitos filhos que desonram pai e mãe, né? E assim, independente se seu pai e sua mãe são pessoas que não cuidaram de você ou deixaram né, coisas assim, foram pessoas que realmente não foram os pais que você queria. Independente de quem foi seus pais, sua mãe, seu pai, sua mãe, nunca desonre seus pais, porque isso é um mandamento. Honrar pai e mãe é um mandamento. Então, por mais que os pais às vezes façam coisas que a gente não aprove, a gente precisa honrar pai e mãe. A gente precisa honrar pai e mãe, tá? Porque se você quebrar esse princípio, é um dos princípios muito fortes, né? Então, aqui, ó, e com a desonra vem a vergonha. Então, toda vez que você desonra, vai vir a vergonha. Vai, né? Deus vai desaprovar e você vai colher consequências. 4. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Ou seja, a palavra do homem, o que sai da boca do homem, são águas profundas. O que está em águas profundas? A gente não sabe, né? O que está lá no fundo, na verdade. Então, muitas vezes o homem fala coisas que não tem muito esse sentido, a gente nem sabe o que é, é uma incógnita, né? Não tem sabedoria da palavra do homem, né? Mas a fonte da sabedoria, né? A fonte, quem é a fonte? É a palavra de Deus, Deus é a fonte, é um ribeiro que transborda. Então a gente precisa o quê? Buscar sempre a fonte da sabedoria e nunca nos apoiarmos em nosso próprio entendimento como homem. Por quê? Porque nós somos seres humanos, somos criaturas e nós nada temos de bom. Ontem eu estava estudando no meu curso de teologia, falando sobre o homem, né? E o homem nada tem de bom.
além de ser, né, nós sermos maus de essência, nós não teríamos a mínima possibilidade de melhorar, nós não temos, né, a mínima possibilidade de evoluir, de melhorar, de amenizar a nossa natureza de pessoas caídas. Olha que forte, eu fiquei assim, muito forte o curso, estou fazendo bem intenso, e fala muito sobre nessa parte de nós, né, como nós somos pecadores, como nós não somos nada, nós não temos nada de bom, nada, desde que nascemos. Depois do pecado que o homem caiu, nós não temos nada de bom dentro de nós. Então, se nós somos pessoas melhores hoje, é porque através do arrependimento em Cristo Jesus, que veio para nos resgatar desse pecado, porque nós nascemos com esse pecado inscrito em nós, e por isso que nós não somos pessoas boas, nós não somos. E então Jesus veio para nos resgatar desse pecado. Então, se nós somos um pouquinho melhor hoje, é porque é em Jesus, é em Cristo, né? É no arrependimento da pessoa má que nós somos, tá? Isso está na palavra em vários locais, né? Onde a gente vê falando sobre isso, né? Então, e nós não temos força suficiente. Se Deus não tivesse mandado Jesus para nos salvar, nós não temos força suficiente para sermos pessoas boas. É só através de Jesus Cristo. Então, quem não está em Jesus, não espere nada dela, porque ela tem a maldade dentro dela. Coração enganoso, nós somos pessoas más. Nós nascemos com o pecado dentro de nós. Então, só em Jesus. Então, muitas vezes a gente fica, sabe, a gente fala, como que aquela pessoa tem tanta maldade, como que aquela pessoa pode fazer tanta coisa ruim. A gente às vezes fica espantado, né, com o comportamento de certas pessoas. Não é para se espantar, porque todos nós somos ruins. Se a pessoa não está em Cristo, esquece, ela não vai ter comportamentos bons, é da natureza do homem. Entende? Então, quando você entende isso, você começa a compreender certas coisas. Muita gente fala assim, mas aquela pessoa nasceu num lar totalmente destruído, ela é fruto de um lar que não tinha princípios, não tem nada. Isso influencia também, mas não tem nada disso. A pessoa já nasceu com o pecado dentro dela. Ela já nasceu, o anjinho lá que nasceu, que é tudo bonitinho, bebê, ele já é um pecador. Ele não tem nada de bom. Tá? Isso é uma coisa assim, choca a gente, mas é a realidade, tá? A gente tem que entender isso. Sejam bem-vindas quem tá entrando. Vamos continuar. Eu tô no 4, né? Não, no 5. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça os justos. Nós falamos ontem sobre um versículo assim, né? Parecido, né? Não é bom, né, você favorecer quem é ímpio, né? Então você favorecer, né? Nós não temos que ser influenciados por pessoas ruins, pessoas ímpias, né? E privar a justiça de quem é justo. Então a gente tomar partido às vezes, favorecer, né, a pessoa que está errada, a pessoa ímpia, e desprezar quem realmente não errou, né? Então, aqui tá falando, não é bom favorecer os ímpios, os maus, ficar do lado de pessoas que não fazem o bem, né? Então, isso também hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do carnaval, que tudo que aconteceu, né? Quem aceita tudo que aconteceu e vai lá e vê tudo aquilo, algumas escolas que fizeram, né, aquela afronta a Deus e acha isso normal e tá ali e acha, não tem um posicionamento, tem a ver com esse versículo aqui, ó. Não é bom você favorecer os ímpios, porque não faz bem isso, Deus não vê com bons olhos, porque você está sendo conivente com aquilo ali que está acontecendo de errado, né? E privar da justiça o justo. Então, privar é não deixar a pessoa justa ela ter perdão às vezes, ou, né, você fazer vista grossa para a justiça, né? Privar a pessoa de ter justiça, não deixar ela ser justa, né? 6. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa traz açoites. Então aqui tá falando de quem arranja confusão, né? Quem que gosta de arranjar confusão? Tem um monte de gente, né? Então a palavra do tolo, da pessoa que é tola, provoca briga, porque ele não tem
papas na língua. Então tem pessoas que falam tudo que vem na cabeça, qualquer coisa ela briga, ela xinga, ela quer brigar, aquelas pessoas briguentas, né? Ontem eu tô num grupo aqui do prédio aqui, que eu tô morando agora, e é muita gente, né? E aí eu tava só vendo eles falando sobre, metendo a boca no pessoal aqui do condomínio, acho que tá tendo alguns vazamentos, algumas coisas aí, sabe? E aí uma já vem, porque eu vou processar, porque outra eu vou processar, porque não sei o que, sabe assim? E então a gente tem que pensar antes de falar, né? Às vezes a pessoa já quer brigar, qualquer coisinha eu vou te processar, sabe? Isso não é, você tem que ser prudente, tem que avaliar, você tem que ter calma, sabedoria, né? Não é aquela pessoa que já quer brigar, já quer usar qualquer coisinha, já quer fazer acontecer. Então a gente tem que ser prudente, sábio nessa hora, né? E aí aqui fala que a palavra do tolo provoca a briga e a sua conversa atrai açoites. Muitas vezes a pessoa briguenta, ela pode apanhar por isso, pode brigar, né, levar uma surra, então tem que ter prudência. 7. A conversa do tolo é a sua desgraça e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A mesma coisa, né, tá? É um complemento do anterior. Então quando o tolo fala demais, não fala sem pensar, não tem a sabedoria, né? Não fala coisa com coisa, fala porcaria, é sua desgraça. Ele acaba ele mesmo se prejudicando. Ele mesmo cai nas coisas que ele fala demais, que ele provoca, né? E seus lábios são uma armadilha. Então todo tolo é tolo, né? Ele mesmo cai nas armadilhas dele, né? Para a sua alma. 8. Por isso que temos que buscar sempre a sabedoria, para nós não nos tornarmos pessoas tolas. 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Esse versículo, gente, diz respeito à fofoca, né? As pessoas... a palavra do caluniador. O caluniador é aquele difamador, quem difama o outro. São petiscos deliciosos e desce até o íntimo do homem. Eu não falei que nós somos pessoas que nós não temos nada de bom? Nós nascemos com pecado? Então não temos nada de bom dentro de nós. Então o homem, ele gosta da fofoca. Ele gosta, sabe? Aqui fala, petisco delicioso. Ele gosta de ouvir falar mal do outro, de ouvir da vida do outro, né? Então é gostoso ouvir fofoca. O homem gosta disso. Por isso que tantos sites de fofoca aí, né? Que você vê as pessoas, tem uma audiência, programa de televisão, que quer ver a vida do outro. Então, o homem é assim, é a natureza do homem caída, que gosta disso, né? Então, aqui tá uma prova disso. A palavra do caluniador são como... Então, quem fala fofoca da vida do outro, fala mal da vida do outro, as pessoas gostam de ouvir. Por isso que dá tanto ibope esse tipo de programas, tá? Então, tá mostrando aqui quem realmente nós somos. Nós somos isso. Nós somos isso. Nós gostamos disso, né? E aí nós precisamos, em Cristo, trabalhar isso dentro de nós. Porque isso não é uma coisa que Deus aprova, né? Fofocar, falar mal do outro, ficar sabendo da vida alheia. Isso não é de Deus, né? Tem tanta coisa pra gente fazer do que ficar ouvindo a fofoca, né? E programas de fofoca. Isso é uma perca de tempo, né? Vai estudar a palavra, vai se edificar, mas não fica perdendo tempo com isso. 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então, quem relaxa? Quem não faz as coisas com zelo, faz de mau agrado, faz de qualquer jeito, né? Então, quem relaxa, quem faz de qualquer jeito em seu trabalho é irmão do que destrói, é parecido com quem destrói, né? Então, aqui é uma chamada de atenção, né, para quem é aquela pessoa que é relaxada em tudo que faz. Então, tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer com zelo. Tudo que for fazer, tem que fazer para Deus, com o melhor que você possa fazer. Sempre coloque o teu melhor em tudo, na sua casa, com sua família. Sempre faça de bom grado, porque tudo é para Deus que a gente faz. Tudo a gente tem que oferecer para Deus, tudo. Então faça bem feito. Seja uma pessoa caprichosa naquilo que você faz, tá? Não seja uma pessoa relaxada em nada, porque Deus se agrada de quem é caprichoso. Então é isso que esse versículo quer dizer. 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros.
Na Bíblia, a gente vê vários nomes, né, que se dá para o Senhor. Yeshua, Ayavé, Elohim, né, ele tem vários nomes. Então aqui que o nome do Senhor é uma torre forte. E a gente tem que... os justos, as pessoas que estão em Deus, elas correm para ela e estão seguros. Então aqui é meio que uma promessa, né? Estar ligado ao Pai, buscar esse conhecimento, estar intimamente ligado, a gente está seguro. Olha que lindo isso. 11. A riqueza dos ricos é sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. O que está querendo dizer aqui? Que quando as pessoas colocam, as pessoas que são muito ricas, que têm muito dinheiro, elas colocam toda a sua segurança no seu dinheiro. Então elas acham que elas são ricas, milionárias, que elas têm tudo, elas não precisam de nada. E ali elas depositam toda a sua segurança. Então elas acham que nada vai acontecer, porque elas têm, né, muros altos, né? Ninguém vai fazer nada contra eles, porque eles têm o poder. Quem tem dinheiro tem poder. E não é assim, né? A pessoa só tem dinheiro, mas se ela não tem Deus, ela é pobre, ela é miserável, né? Então é uma falsa segurança que ela acha que ela tem, que ela acha que ela está segura porque ela é rica. Isso não quer dizer que ser rico é pecado, né, gente? Não. Aliás, ao contrário, Deus quer que nós tenhamos, que a prosperidade está em nós, mas desde que a gente não perca o nosso coração. Então, ser rico, a gente pode ser rico. Deus quer todo mundo rico. Mas que você não perca a sua essência, a sua humildade e a sua intimidade com Deus. Não perca isso. Porque se for para você ser rico e perder seu coração, Deus nunca vai deixar você ser rico. Se ele souber que você não vai saber lidar com isso, você nunca vai ter dinheiro na sua vida. Porque Ele quer o seu coração, Ele quer você. Ele não quer o seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro, né? E você, Ele tem que saber quem você é, se você prosperar. Tem muito isso, sabia? Então, a gente tem que buscar prosperidade, mas a gente não pode mudar. Tem pessoas que ficam ricas, mudam realmente, né? Porque aí só ficam... Infelizmente, né? Por quê? Porque nós somos maus, que nós somos pessoas pecadoras, nós somos caídas, nós somos derrotados, nós não temos nada de bom. Então, se nós não trabalharmos nosso coração e realmente formos transformados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, e sermos novas criaturas em Deus, o dinheiro pode corromper. Se você não tiver com essa certeza, com essa intimidade ligada ao Pai, o dinheiro corrompe as pessoas, muda as pessoas. Quantas pessoas você conhece que eram pobres, não tinham nada, e quando ganharam dinheiro se transformaram, viraram outras pessoas, né? Quantas pessoas mudam? O dinheiro muda as pessoas. Na verdade, tem um ditado que fala, né? Você só conhece uma pessoa realmente quem ela é quando ela tem dinheiro, né? Porque o dinheiro mostra quem realmente a pessoa é, não é? Eu já ouvi falar sobre isso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, agora vamos pro 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Aqui tá falando de orgulho, né? Então, se orgulhar do que você tem e não do que Deus te deu. Tudo que a gente adquire não é de nossos próprios esforços, vem de Deus. Se você tem alguma coisa na vida hoje, veio de Deus, né? Tudo bem, veio do fruto do seu trabalho, mas quem proporcionou tudo isso foi Deus, né? Então, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, né? Envaidecer é ficar orgulhoso, né? Então, se você não vigiar nesse sentido, se você às vezes prospera, se você alcança algo que você queria, se você não vigiar que não veio de você, veio de Deus, é um problema. Então você tem que cuidar muito sobre isso. É mais ou menos a continuação do versículo anterior, né? Então o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então nós precisamos ser humildes de reconhecer que tudo que nós temos, que tudo que nós adquirimos, possuímos, vem de Deus. Toda honra, toda glória é para Ele. Tudo é para Ele. Às vezes muita gente vem aqui no meu direct e fala: obrigado, você transformou minha vida, você falou uma palavra que me... Gente, não sou eu. Deus me usa, porque de mim não tem nada.
né? De mim não tem nada, eu venho através de Deus. Então a gente tem que dar toda a honra, toda a glória a Ele. Toda a honra e a glória a Ele. 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Esse versículo aqui, gente, ó, canetinha nele, porque ele é muito bom. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e a palavra vergonha. Isso está muito claro, muito objetivo esse versículo, né? Então, todo o Provérbios fala muito sobre isso. Você ouvir mais, ter sabedoria de ouvir antes de falar. Coisa que nós mulheres temos dificuldade, né, gente? A gente fala mais que ouve. E a gente precisa mudar isso. Isso é uma disciplina espiritual que tem que ser praticada. Precisamos estar mais atenta, ouvir mais nossos filhos, ouvir nosso marido, ouvir às vezes mais conselhos do que falar. A gente gosta de falar, né? A mulher gosta de falar, só que a gente... Aquele provérbio popular, o peixe morre pela boca. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Por quê? Porque uma mulher sábia, ela ouve mais, ela fala menos. E quando ela fala com sabedoria. Então é um versículo aqui muito interessante, tá? Porque, ó, quem responde antes de ouvir, às vezes a pessoa quer falar com você, ela nem falou, você acha que ela vai falar um negócio e já responde achando que ele ia falar. Quantas vezes já aconteceu isso? Às vezes seu marido quer falar um negócio, eu quero falar um negócio pra você, você já imagina o que ele vai falar e você já responde antes de ele falar e não era nada daquilo e enfim, aquela confusão. Já aconteceu isso com você? Pois é, então aqui tá ensinando que a gente não deve ser assim, tá? 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então aqui tá falando o espírito do homem o sustenta na doença. Então a gente não precisa, nós não temos que depender dos nossos sentimentos, né? Na verdade, né? Na verdade, os sentimentos que nós temos, que nós expressamos, são consequências de alguma coisa. Então, o nosso espírito, ele sustenta na doença. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu sempre falo isso aqui, tem lives que eu explico isso. Corpo físico, alma, que é o nosso psique, é onde estão nossas emoções, e o espírito que a gente recebe quando a gente aceita Jesus, né? É o espírito que então nós somos feitos desses 3 pilares, né? Dessas 3 esferas. E qual é o objetivo para nós nos tornarmos pessoas felizes e nos tornarmos plenos? É nós termos o alinhamento desses 3 pilares, dessas 3 esferas, corpo, alma e espírito. Então, quando fala que o espírito do homem sustenta na doença, tem que ser um espírito que está abastecido em Deus. Então, por isso que nós temos que buscar sempre o conhecimento, a sabedoria, estar em intimidade com Deus, porque é o Espírito de Deus que vai abastecer o nosso espírito, e esse espírito vai nos sustentar na doença. Aonde que aparecem as doenças? No nosso corpo físico, e que podem estar relacionadas com o nosso emocional. Então uma pessoa que sofre traumas, sofrimentos, ela pode demonstrar isso no corpo, que a gente chama de doenças psicossomáticas. Vou dar um exemplo. Câncer. Câncer, muitas vezes, é uma tristeza da célula. A pessoa é tão triste, que ela desenvolve um câncer, porque as células se entristecem. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não é só isso, né? Às vezes a pessoa tem a questão da genética, enfim. Então, quando o espírito do homem o sustenta na doença, mas esse espírito do homem tem que estar ligado no espírito de Deus, né? Se não tiver com essa intimidade, como que ele vai sustentar a doença? Não tem como, porque o nosso espírito abastecido em Deus que vai nutrir a nossa alma, aonde fica a parte emocional, tá? Mas o espírito deprimido, então se o espírito está deprimido, se ele não está abastecido em Deus, quem o levantará? Quem o levantará? Então nós temos que estar sempre gente, esse versículo que eu vou anotar, porque esse versículo é muito forte. Esse aqui é muito forte. Então, quem que vai levantar nosso espírito se nós não estivermos
abastecidos em Deus, nós estivermos com intimidade com Deus, não tem quem, não existe, tá? Então a gente tem que estar muito ligado nesse versículo, nessa questão, né? Então a gente tem que estar ligado em Deus, senão nós vamos continuar deprimidos, nós vamos adoecer. 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Claro, é óbvio, o coração que tem discernimento. O que é discernimento? Entendimento, né? Adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Então, aqui está falando em relação aos sábios, né? Quem é sábio, ser sábio é buscar conhecimento. Isso é ser sábio, né? Então, o coração do que tem discernimento, que sabe distinguir, adquire o conhecimento. Então, você sabe o que é certo, o que é errado. E os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Então, é buscar conhecimento. Então, aqui, falar para nós que nós temos que sempre estar buscando conhecimento. E aonde que a gente acha conhecimento? Na palavra de Deus, tá? 16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Aqui tá falando em você presentear, né? A questão de dar presentes, né? Que quando você leva o presente, muitas vezes para alguém, abre caminhos. É uma prática que nos ajuda muitas vezes a agradar alguém, não no sentido de você fazer isso com esse sentido de receber algo em troca, sabe? Não, de agradar alguém. Então, uma dica que eu dou para vocês: toda vez que você for convidado para ir na casa de alguém, almoçar, jantar, qualquer coisa, leve um mimo, leve um presentinho, uma flor, sabe? Leve alguma coisa, porque isso enche o coração da pessoa, né? E mostra a tua gratidão pelo convite. Aqui fala que é de bom grado a gente fazer isso, ó. O presente abre o caminho para aquele que o entrega. Então você vai ser bem vista, você vai ser lembrada, você levou algo de bom. Lembrando, até tinha marcado aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês onde que tá, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Quando... Não tá. Acho que eu não vou achar. Quem sabe dessa história, né? Quando Jacó, ele traiu o irmão, Esaú, né? Quem sabe a história. E ele foi embora. Quando ele quis se reconciliar com o irmão, depois de muitos anos, que ele sofreu bastante, ele teve encontro com o anjo e tal. Quando ele quis voltar para casa e reconciliar com o irmão Esaú, ele levou muitos presentes, né, para se agradar ao irmão. Então ele mandou um monte de cabras, separou o melhor gado dele, mandou na frente antes de ele chegar à presença de Esaú, né? Então, só dando um exemplo aqui. Então, como você dar presentes, às vezes você abre portas, mas não no sentido de querer receber algo em troca, mas sim como um ato de humildade, de agradecimento. E é isso, né? Então, aqui fala sobre isso. Então, o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Então, abre portas, né? Presente abre portas, mas no sentido bom, né? É diferente de suborno, tá? De suborno, tem gente que dá presente subornando, vou te dar um negócio para você me dar outra coisa em troca. Não é esse o sentido desse versículo, tá? 17. O primeiro a apresentar a sua casa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Esse versículo fala na questão de você ouvir os dois lados, né? Você ouvir os dois lados da história. Às vezes a pessoa te traz às vezes eu aconselho muitos casais, eu faço esse trabalho para casais, então às vezes a mulher vem, quer pedindo ajuda porque está sendo destruído o casamento, fala a versão dela, aí eu escuto, ok? Quando a gente escuta uma versão, a gente fica meio assim, nossa, que pessoa horrível, mas você vai ouvir a versão do outro, não é tudo aquilo, então você vê que os dois têm culpa, os dois têm culpa ali, né? Então tem que ouvir sempre as duas versões, ser imparcial e ajudar as pessoas, independente, né? Não puxar a sardinha para lado nenhum. Você agir com razão e com sabedoria para aconselhar as pessoas. Então esse versículo fala sobre isso. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão. Então quando você ouve uma pessoa, se a pessoa fala, você, nossa, né? Você já fica contra outra pessoa que ela tá falando às vezes, mas você tem que ouvir o outro lado da história,
né? Até que o outro venha à frente e o questione. Então nunca tome partido de ninguém sem antes ouvir a história do outro lado, tá? Então seja imparcial. Isso aqui tá falando de ser imparcial, tá? Oi, Karen, saudade também. Seja bem-vinda. Como amo essa história do reencontro de Jacó com o irmão. É linda, né? É linda. Fica, quem quer saber? Deixa eu ver. Ela fica em Gênesis. Deixa eu ver se eu acho aqui para. Ai, fica em Gênesis. Quem quiser ler essa história, fica em Gênesis 32 de 4 a 21. Leia lá, essa história é linda mesmo. Vamos continuar, que já estamos passando quase da hora. Então essa questão da imparcialidade tá aqui, ó, como ensina, como a gente deve agir, né? Sobre você ouvir um lado e não ouvir o outro. E aí você dá opinião, às vezes você nem ouviu o outro lado, tá? Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. No Antigo Testamento, eles resolviam muitas coisas na sorte, né? Eles jogavam moeda e tal. Hoje em dia não é tanto assim, mas até hoje, às vezes precisa, né? Coisas bobas, às vezes, né? Às vezes você tá num impasse, né? De uma coisa boba, às vezes, e aí você resolve na sorte, porque empatou. Quem ganhou? Por exemplo, numa atividade física, né? 2 times estão jogando, empatou. Quem ganhou? Não tem, aí joga na sorte. Então, aqui não é ruim, né? Não fazer isso. Às vezes precisa, para evitar contendas. Às vezes resolve problemas você tirar a sorte ali para não levar ali ter contendas, né? Então decide questões às vezes poderosas. 19. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Aqui está falando que a reconciliação, né, quando você ofende alguém, quando você ofende realmente alguém, é muito mais difícil, né? Então, o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Então, qual que é a ideia aqui? Não ofender as pessoas, né? A gente ter cuidado nas palavras, saber o que fala, aí é onde a gente deve ouvir mais, falar menos. Porque uma vez que você ofende uma pessoa, é muito difícil depois a reconciliação, né? Você precisa às vezes se humilhar muito, você tem que pedir perdão, mas às vezes a pessoa até te perdoar, né? Dependendo da pessoa, é muito mais difícil. Então a ideia aqui é você não ofender as pessoas, não deixar chegar a esse ponto, tá? Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. Então, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Então, o que é o fruto da boca? É o que fala, né? E é aquele ditado: a gente só fala do que o coração está cheio, né? Se o coração não está cheio, na verdade o coração não retém nada, né? Tudo que a gente aprende, o coração devolve. Por isso, tudo que a gente aprende, a gente tem que transbordar. Porque o coração é um órgão que ele não retém, ele só passa o sangue por ali, né? Entra o sangue arterial, sai o sangue venoso, então é um órgão que sempre está recebendo e jogando para fora. Então, nosso coração, tudo que a gente aprende, a gente tem que também transbordar, né? Então, todo o fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Então, nós precisamos sempre expressar os nossos sentimentos, né? Sempre transbordar, nunca reter nada para nós. Tudo que aprendemos, nós temos que ajudar o próximo e levar a palavra para as pessoas, ajudar, ser pessoas boas, nunca reter isso, tá? 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Então aqui é como você está usando a sua língua, a sua boca, né? Porque pode ser fruto de bênçãos e de maldição. Então, cuidado nas palavras, utilizar bem as palavras. Por isso que é lá naquele outro versículo, ouvir mais, ter mais sabedoria de ouvir mais, falar menos, né? Ouvir mais, ter mais sabedoria. Então, porque muitas vezes você fala palavras que magoam, que amaldiçoam e que destroem às vezes, né? Destrói pessoas. Então, ela pode sim
tanto ser usada para o bem quanto para o mal. Então, ela tem esse poder, né, sobre a vida e sobre a morte. Então, é muito sério, por isso nós temos que ter muito domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, a gente precisa praticar isso todos os dias, tá? Porque os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, tudo que você falar, você vai colher, né? Então, é aquela frase, né? Todos nós temos o que merecemos. Todos nós temos o que merecemos. 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Então, aqui tá falando, né? Para o homem que encontra uma esposa, então, que ele recebe uma bênção, né? A sorte, né, do homem que tem uma esposa, ele é uma pessoa abençoada. Então, quando ele tem que cuidar, né? 23. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Então, isso aqui é uma realidade do pecado, né? O pobre implora misericórdia e o rico responde com aspereza. Então, aqui fala muito sobre as pessoas que têm riqueza, e não é só pessoas, às vezes, que não tem o conhecimento, são ricos, mas não tem o conhecimento, né? Porque a pessoa pode ser rica, como eu falei, mas ela tem que ter um coração, né, humilde, um coração grato por isso, e não deixar a riqueza, né, subir e achar que é só isso que é a vida, né? Então a pessoa tem que ser rica, pode sim, mas tem que ser humilde, tá? Porque muitos, às vezes, deixam o dinheiro e o poder tomar conta e são pessoas más, ríspidas, respondem com aspereza, né? Humilham o próximo, tá? É isso que tá falando aqui. 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Aqui tá falando que, às vezes, você ter muitos amigos, às vezes, não adianta você ter muitos amigos e não ter um amigo irmão. Né? Então, muitas vezes, muitos amigos podem te levar à ruína, pode te levar a maus caminhos. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, as pessoas querem ter muitos amigos, mas não tem amigos de qualidade. Então, observe quem realmente vocês estão andando, quem é realmente seu amigo. Uma das tarefinhas lá da mentoria com as meninas, eu fiz na última, acho que penúltima aula ao vivo, eu pedi assim para elas. Falei, faça uma lista de 7 amigos que você tem. 7 mais próximos. E aí, do lado desse amigo, você coloque qual é não é o benefício, eu falei para qual é o que ele tá te acrescentando, o que esse amigo tá te trazendo, o que tá sendo bom para você ser amigo dessa pessoa, né? Uma qualidade dela, assim, que tá. E aí você coloca do lado em uma palavra. E aí você observa os 7 amigos, né? E o significado. Qual o significado? Faça esse exercício também. Coloca 7 amigos ou 10, nome de amigas, né? Ou de amigos. Do lado, você coloca qual o significado que esse amigo tem na sua vida. Uma palavra. Esse amigo tem o significado de carinho. É uma pessoa que me dá carinho, dá atenção. Ou se não, é um amigo que me despreza, sabe? Coloca o significado dele na sua vida. E aí, os que tiverem significados que realmente não tá te acrescentando nada, não tá te enchendo, não tá te suprindo, né? Tá te melhorando você, tá te ajudando de alguma maneira ser uma pessoa melhor, tenta se afastar dessa pessoa. Porque não tá te trazendo benefícios, não no sentido de, né, você querer usar a pessoa, mas assim, nós temos que estar perto de pessoas que realmente querem o nosso bem, querem que a gente prospere, que nos ajude. Como fala aqui, ó, mas existe amigos mais apegados que um irmão. Então, é essas pessoas que nós temos que valorizar, e não pessoas que falam que são amigos, mas acabam nos levando à ruína. Porque tem amigos que se dizem amigos, mas tem inveja, às vezes torce contra, fala mal de você. Então você precisa saber quem são seus amigos. E hoje dá para contar nos dedos, né? Quem realmente a gente pode chamar de amigo, né? O nosso maior amigo é Deus. É nele que nós devemos depositar todo a nossa esperança, a nossa fé, né? Nossa amizade. E é isso, gente. Terminamos. Hoje eu consegui, extrapolei um pouquinho no tempo,
mas conseguimos finalizar, né, com sucesso. Muito obrigado quem entrou. Eu sei que muita gente entra e sai, depois assiste, mas assim, quero agradecer a presença. Vamos orar para finalizar, tá bom? E assim, lembrando que amanhã não temos, tá? Não temos provérbios, é só segunda a sexta, às 7h50 da manhã. Lembrando também que nas quartas-feiras, às 17 horas, eu tenho a terapia gratuita aqui, uma live, é o chá terapêutico. Então, se você quer participar comigo ao vivo, quer trazer seu problema, sua queixa, me manda um direct que eu te chamo ao vivo e nós vamos falar aqui, eu posso te ajudar gratuitamente, tá bom? Então, amanhã nós estaremos aqui, nem domingo, mas segunda nós vamos estudar o Provérbios 19, tá bom? Outra dica, leia novamente na sua casa, leia com a sua família, esse Provérbios 18, medite sobre a palavra e comece a colocar em prática muitas coisas que você viu aqui, que precisa melhorar na sua vida. Não adianta só ouvir, entrar por aqui e sair por aqui. Tem que ouvir, tem que meditar e tem que praticar. Tá? É só assim que nós conseguimos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Como eu falei, nós não temos nada de bom dentro de nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós precisamos em Deus melhorarmos. É só através de Jesus que nós nos tornamos pessoas melhores, nos arrependendo. E aí a gente consegue ser um pouquinho melhor, né? Só através dele. E aí, estudando a palavra, tá? Que dia o chá terapêutico? Quartas-feiras, todas as quartas, 17 horas, tá? Eu sempre coloco nos meus stories, lembrando, mas todas as quartas, tá? Quem quiser participar, por favor, me chame no direct, a gente vai conversar e a gente combina, tá? Feche seus olhos e vamos orar. Pai Todo-Poderoso, te rendemos graças por esse momento tão rico, Senhor, que nós estudamos a Tua Palavra, a Tua sabedoria. Que o Senhor possa estar nos moldando de acordo com o Teu conhecimento, do Teu desejo. Sabemos que não somos nada, sabemos que temos um coração impuro, sabemos que somos pecadores, mas o Senhor nos resgatou naquela cruz, através de Jesus, o Seu Filho, para poder nos salvar. E através do sangue de Jesus, hoje nós somos salvos. E através do nosso arrependimento, nós estamos buscando sermos pessoas melhores no Senhor, em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto e nos ter resgatado, Pai. Muito obrigado, que se não fosse o Seu amor, nós estaríamos condenados o resto da vida no inferno. Então, através do Senhor, nós hoje somos pessoas salvas. E é esse o objetivo, Senhor. Nós buscarmos todos os dias, estarmos mais intimamente ligados contigo para a nossa salvação. E isso que nos enche o coração, nos enche de esperança, essa salvação que o Senhor nos proporciona. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pelo dia, que o Senhor possa estar abençoando o nosso dia, abençoando o dia de cada pessoa que esteve aqui, na sua casa, na sua família, no seu final de semana, que o Senhor traga refrigério, traga mais fé, traga mais sede da Tua palavra e toque no coração. Abra, Senhor, o entendimento para que elas possam entender mais a Tua palavra, que elas busquem mais a sabedoria do alto e para que elas possam prosperar cada vez mais. É assim que eu oro agora nesse momento e te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe seu dia, seu final de semana. Se você puder, nesse final de semana, busque ir a uma igreja, busque estar com pessoas, compartilhar com irmãos, ouvir uma palavra, sabe? Se você tá às vezes meio perdido, busque, vá atrás, né? Comece a organizar seu tempo, acorde mais cedo para poder ler a palavra, entrar em oração. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida quando você se dedicar mais, quando você buscar mais. Deus muda a situação, muda a situação. Então, faça esse propósito. Se você tiver dificuldade, me peça ajuda aqui. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar, te orientar, tá bom? Eu estou aqui para promover essa palavra, estou aqui para ajudar pessoas, porque é um propósito que Deus colocou no meu coração. Eu faço isso com muito bom grado, porque é isso que me move.
Isso que me move todos os dias, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês. Tchau, até segunda.